Hoje é dia de falar de encosto, falar de stands, os stands que representam as cartas do tarô na terceira parte de Jojo, Stardust Crusaders. Então, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de Xandora para receberem notificações de vídeos novos e comenta aí qual é o seu stand favorito da parte 3. Sem mais delongas, simbora! Star Platinum é o stand de Jotaro Kujo, um stand humanoide de curto alcance nomeado a partir da 17ª carta do tarô, a Estrela, que simboliza o otimismo, discernimento e a esperança. Star Platinum possui uma força e velocidade excepcionais, sendo capaz de derrotar a maioria dos usuários de stand sem usar habilidades complexas. Seu poder esmagador junto das habilidades de luta de Jotaro o torna um dos stands mais fortes e icônicos da obra. Com sua força, ele foi capaz de abrir a cela da prisão onde Jotaro estava com facilidade usando apenas as suas mãos. Usando sua velocidade, ele foi capaz de interceptar uma bala disparada a queima-roupa, além de possuir uma precisão impressionante, podendo remover cirurgicamente um objeto embutido do crânio de uma pessoa sem efeitos nocivos. Pegar um stand minúsculo como os amantes, entre o seu polegar e o indicador no ar, e tendo também uma visão bastante aprimorada. Jotaro utilizou dos olhos de Star Platinum para ver 4 km à frente no deserto, assim como identificar detalhes significativos, como um tipo específico de mosca, em uma imagem de pouca resolução, podendo seguir também a troca de cartas realizadas pelo Darby. E dentre algumas das técnicas do Star Platinum está o clássico Ora Ora, que é o seu método de ataque primário, onde ele soca rapidamente seus oponentes, ou objetos em extrema velocidade e com grande poder. O Starfinger, onde ele estende seu indicador e o seu dedo do meio, permitindo que ele dê ataques furtivos para acertar oponentes que estejam longe, sendo uma habilidade que foi muito pouco usada apenas 2 vezes no mangá, contra o Dark Blue Moon e outra contra o Forever. Porém, no anime, ele usou uma 3ª vez contra o Polnareff quando ele estava possuído pelo Anubis. E a terceira habilidade principal do Star Platinum é o mundo! Despertando ela durante a batalha contra o Dio, onde ele é capaz de parar o tempo por um breve momento, fazendo com que tudo à sua volta pareça estar congelado no lugar. E assim como o stand do Dio, ele é capaz também de se movimentar durante o tempo parado. Jotaro assim pode interagir com qualquer objeto ou pessoas dentro do seu alcance, sendo uma habilidade que não pode ser usada de forma consecutiva, requerindo alguns segundos entre cada uso. A duração de tempo que o Star Platinum pode parar o tempo varia conforme a série. No seu auge, ele parava o tempo por até 5 segundos, mas foi diminuindo com o tempo por falta de combate. E na parte 4, Jotaro podia parar o tempo por meio segundo até 2 segundos. No início da parte 6 ele podia parar por 2 segundos e no final da parte 6 ele pode novamente parar o tempo por 5 segundos. Esse fato do Star Platinum conseguir parar o tempo, assim como o stand O Mundo do Dio, é por algo dito dentro da própria obra, que ambos os stands são do mesmo tipo. E um fato interessante é que no jogo Eyes of Heaven, esse lance do Star Platinum e o mundo serem do mesmo tipo entra em jogo novamente, permitindo assim que o Star Platinum aprenda a habilidade principal do The World Over Heaven, o de reescrever a realidade. Porém, o Star Platinum não ganha uma skin nova, assim como acontece com o mundo, e no final ele perde essa habilidade. Magician's Red, ou Mago Vermelho, é o stand de Mohammed Avdol, baseado na primeira carta do tarô das arcanas maiores, o Mago, representando novos começos e a unificação do mundo físico e do espiritual. O Mago Vermelho é um stand de curto alcance, com a habilidade de manipular livremente o fogo, sendo bastante poderoso fisicamente também, já que com o único chute dele foi capaz de quebrar a armadura do julgamento, enquanto que o Silver Chariot não pôde. Avdol prefere espaços mais abertos para poder usar todo o potencial verdadeiro do seu stand. As chamas produzidas pelo Mago Vermelho são intensas o suficiente para evaporar projéteis de metal em meio ao ar, ou destruir trilhos de Tei, sendo chamas que podem ser controladas pelo próprio Avdol, ele podendo dá-las qualquer formato, controlar o quão intensa seu poder destrutivo é e até mesmo detonar suas chamas remotamente, incinerando seus inimigos instantaneamente. Já que essas chamas são um produto de um stand, elas são invisíveis para pessoas que não possuem um stand, apesar de ter as mesmas propriedades que um fogo normal. Essas pessoas apenas sentem o calor e veem ondas geradas. Em adição, ele não pode produzir fumaça, desde que as chamas não acertem um alvo e ateiem fogo ao próprio alvo.
E apesar das propriedades sobrenaturais, é mostrado que as chamas do Mago Vermelho são vulneráveis à água, podendo ser extinguidas se entrar em contato com ela. Dentre as técnicas que o Avidol usou está o Crossfire Hurricane, onde o Mago Vermelho lança uma série de anques flamejantes de sua boca, e uma variação dessa habilidade é o Crossfire Hurricane Special, onde ele separa os anques para cobrir uma área maior. O Redbind, Mago Vermelho pode usar sua chama para prender o seu oponente com uma corda. Com isso, Avidol é capaz de prender os braços e as pernas de um alvo, assim como o pescoço. Ao colocar a chama perto demais do rosto do seu oponente, ele eventualmente queimará o oxigênio em volta dele ao ponto de sufocá-lo. E o detector de vida, o Mago Vermelho pode produzir um radar de calor, uma massa de fogo em formato de cruz que aponta em 6 direções diferentes. As pontas são juntadas nas pontas dos radares e detectarão movimentos, respirações e energia de stand em um raio de 15 metros. Se o radar detectar alguém, as chamas da direção correspondente aumentarão, indicando a localização do seu alvo e da sua fonte de calor. No entanto, o Kreen conseguiu permanecer escondido do radar do Mago Vermelho, por essencialmente estar em outra dimensão. Hermit Purple é o state de Joseph Joestar, baseado na carta do Eremita, que simboliza a introspecção e a adoração, sendo um state parecido com vinhas que o Joseph pode invocar a partir das suas mãos, sendo vinhas fortes o suficiente para suportar o seu próprio peso, e as vinhas são longas o bastante para amarrar alguém completamente. Hermit Purple, entretanto, é relativamente fraco em combate direto, mas providenciou a Joseph uma habilidade de adivinhação considerável, fazendo com que ele possa materializar qualquer tipo de informação, como uma imagem, uma localização ou até mesmo pensamentos. Usando qualquer material ou objeto em conjunto com o Hermit Purple, Joseph pode exibir qualquer informação que ele deseja ver, produzindo fotos físicas ao destruir uma câmera. A câmera quebrada produz uma foto que irá revelar informações de como elas estão naquele momento atual do tempo, como por exemplo uma pessoa em sua situação atual. Ele pode produzir vídeos psíquicos ao vivo em uma televisão, reproduzindo aleatoriamente canais diferentes para formular uma sentença que pode mostrar os pensamentos de uma pessoa tanto quanto filmar um lugar, até o mais improvável, como o interior do cérebro do Joseph. Além de, claro, poder analisar uma máquina para ter o conhecimento se ela foi alterada de alguma forma. Ele também pode conjurar um mapa com precisão através do pó para localizar um objeto desejado. Joseph também demonstrou que ele pode usar seu stand como uma corda, cujos movimentos ele pode controlar como quiser. Seu comprimento e resistência fazem com que Joseph possa usá-lo para se balançar de um lugar para outro, além de ser um stand habilidoso o suficiente para adulterar e manipular sistemas eletrônicos. Além disso, Joseph mostrou a habilidade de transmitir o seu Ramon através do Hermit Purple, como uma extensão do seu corpo, usando essa propriedade para atacar o Jill ou preveni-lo de tocá-lo, se envolvendo junto com o seu stand. Hierophant Green é o stand de Noriaki Kakyoin, representando a carta do Hierophant no tarô, que simboliza a tradição e a conformidade. É o primeiro stage de longo alcance revelado, tendo diversas habilidades para ajudá-lo em combate e reconhecimento, sendo relativamente fraco em combate corpo a corpo direto, como uma desvantagem comparado às suas ótimas habilidades de longa distância. Hierophant Green não é originalmente um stand com um corpo humanoide, mas em vez disso ele é um grupo de membranas conectadas, sendo capaz de se desenrolar em vários fios longos para vários propósitos, como agir feito cordas, evitar danos sem ferir o próprio Kakyoin, ou até mesmo tecer uma rede de fios sensíveis que detectam os movimentos do inimigo, como mostrado durante a luta contra o Jill. O Hierophant Green é capaz também de controlar uma pessoa a partir de suas cordas, deslizando para dentro do corpo de quem ele queira controlar. Isso serve para proteger o Hierophant Green e o Kakyoin de ataques caso seu oponente seja alguém indisposto a ferir inocentes. Em adição, ele pode destruir completamente a passagem de ar do ser controlado enquanto ele emerge, assim como os órgãos internos do hospedeiro. Sua técnica de longa distância é o Emerald Splash, sendo a sua habilidade mais poderosa, onde ele junta a energia do seu corpo fazendo com que ele brilhe, lançando uma grande quantidade de energia em forma de esmeraldas. O alcance da rajada junto da sua dispersão é semelhante a de uma escopeta. Embora seja um ataque bastante poderoso, ele parece não exigir muito do Kakyoin ou do próprio Hierophant Green. No entanto, o Star Platinum, ou até mesmo um vampiro como o Jill, foram capazes de bloquear ou desviar do ataque facilmente. Outra técnica demonstrada pelo Hierophant Green é onde ele se transforma numa teia com um raio de 20 metros em volta do seu oponente, e um único fio tem a habilidade de sentir quando algo está
tocando nele e pode atacar automaticamente ou ao comando do Kakyoin. O ataque sendo uma série de Emerald Splashes vindo de todas as direções quando o fio é desfeito. E o Kakyoin fica ileso, mas atacar um número suficiente deles ou o corpo principal do Hierophant Queen causará dano a ele. Silver Chariot é um stand de Jean-Pierre Polnareff, sendo baseado na carta da carruagem, que simboliza a invasão e a vitória. É um stand de curto alcance orientado ao combate, sendo particularmente mortal devido à sua velocidade e precisão, equipado sempre com a sua rapieira. Todas as suas habilidades ajudam diretamente em batalha, porém tem usos limitados em qualquer outro lugar. É um stand extremamente ágil, capaz de atacar inimigos com ondas de corte e lances de espada antes mesmo que o oponente possa reagir, podendo usar essa agilidade junto com a sua espada para defender e refletir ataques direcionados a ele ou ao seu usuário. O Silver Chariot não fica muito distante do Polnareff, mas ainda pode se mover vários metros de distância dele para atacar, tendo a desvantagem distinta do Polnareff não ser capaz de ver pelos olhos do Silver Chariot. Mas ainda assim é um stand incrivelmente rápido, sendo capaz de aparecer em vários lugares de uma só vez devido a ele se movimentar a uma velocidade mais rápida que os olhos humanos possam processar, criando imagens ilusórias. No entanto, ele é pesado pela sua armadura e precisa removê-la para alcançar sua velocidade completa. A armadura evita que ele seja ferido também, já que o Polnareff não recebe os mesmos danos que a armadura desde que ela esteja sendo vestida, sendo capaz de resistir a um calor extremo sem derreter. O lado negativo é que sem ela, o stand fica vulnerável a ataques. E embora a maior parte do poder do Silver Chariot seja focado em velocidade, ele ainda tem um grande poder destrutivo e sua força é retratada de forma inconstante, mostrando ser capaz de levantar o Polnareff contra o Avidon, mas então é mostrado ser pouco forte para levantar ou puxar o seu usuário para longe, por exemplo na luta contra o Vanilla Ice, apesar de que o Polnareff estava muito ferido naquele ponto. E a única habilidade de longa distância do Silver Chariot é uma técnica secreta onde ele pode lançar sua espada com grande força e precisão, ricocheteando entre outros objetos e acertando alvos com força suficiente para perfurar o corpo humano. O lado negativo é que o Silver Chariot só pode materializar uma espada, então Polnareff deve recuperar a espada disparada antes dele poder atacar novamente. The Fool, ou o Louco, ou o Tolo, é o stand do Ig, representando logicamente a carta do Tolo, que representa a inocência e a espontaneidade. Ele na verdade não possui realmente uma manifestação física. O Ig assume sua forma manipulando partículas de areia e poeira no ambiente, sendo um dos poucos stands verdadeiramente visíveis para todos, não apenas para usuários de stand. Ele é, em todos os sentidos, um amontoado de areia, que no entanto pode ser controlado pelo Ig, podendo assumir várias formas diferentes dependendo do que o Ig desejar, sendo o mais proeminente a forma de uma criatura mecânica combinada com o que parece ser um carro meio quadrúpede com rodas nas partes traseiras. O Louco é um stand bastante versátil. Ele é descrito como o epítome de a maneira mais simples é a melhor maneira, sendo notavelmente poderoso, parecido com o Mago Vermelho. O Ig é livre para manipular a areia como ele quiser, e a areia não se comporta como uma areia normal, sendo imune de ser encharcada ou até mesmo pode mudar a sua densidade para prender um objeto dentro dela. Não sendo possível ele ser ferido seja o meio que for. Atacá-lo vai apenas significar atacar um amontoado de areia ou poeira, e com isso o Ig não pode ser ferido se o seu stand for atacado. Em adição, o Louco, por ser capaz de se moldar, consegue assumir a forma inclusive de seres vivos, como quando o Ig tentou enganar o Vanilla Ice criando um clone de areia do Dio com o Louco. Ou ele pode até mesmo criar objetos que podem ser de utilidade para o próprio Ig. Por exemplo, um planador ou um domo de proteção, inclusive podendo mudar a cor da sua areia para combinar com o objeto desejado. Tower of Grey é o stand de Greyfly, representando a carta da torre, que simboliza a interrupção da jornada por algo inesperado e caos. Tower of Grey assume a forma de um besouro, sendo pequeno e frágil. Contudo, ele é também incrivelmente rápido e ágil. Suas mandíbulas secundárias concedem-lhe um poder destrutivo inesperado. O Tower Needle tem a força suficiente para rasgar a carne ou perfurar o que está em seu caminho. Combinando com a sua velocidade, ele é capaz de matar várias pessoas em um período muito curto de tempo, atravessando a cabeça delas com facilidade. E sendo a sua velocidade seu maior trunfo,
Tower of Grey é capaz de facilmente superar stands super rápidos como o Star Platinum e mesmo o Emerald Splash do Hierophant Green. E de acordo com o próprio Greyfly, Tower of Grey poderia ter várias armas atirando nele ao mesmo tempo e ainda assim ele escaparia ileso. Possui um grande controle de voo e é capaz de escrever palavras enquanto está voando. No entanto, ele não pode se esquivar de algo que ele não vê chegando, sendo vulnerável a ataques furtivos. Strength, ou a Força, é o stand do Orangotango Forever, representando a carta da Força, que simboliza a resiliência, compaixão e confidência. Strength é um stand materializado que assume a forma de um enorme cargueiro, vinculado a um barco menor e visível para quem não é um usuário de stand. E estando disfarçado como um cargueiro, Strength é bastante poderoso, usado para pegar seus inimigos de surpresa, matando quase que todo o grupo dos Crusaders de uma vez. No entanto, se não fosse pelo seu usuário e sua arrogância, que gosta de se gabar e expor as suas retaliações, Forever teria conseguido acabar com todo o grupo de All-Star facilmente. Enquanto que o Strength está ligado a um elemento físico, Forever tem todo o controle psíquico sobre ele. Mesmo objetos como cabos elétricos, parafusos, pisos e paredes são dobrados, torcidos e manipulados ao comando do Forever, sendo usados para ataques furtivos contra aqueles que entram no cargueiro. Além de que, seu usuário pode viajar livremente pelo seu stand atravessando as paredes. Ebony Devil é o stand de Devil Amaldiçoado, representando a carta do Diabo, que simboliza os maus presságios. Seu design é baseado em um antigo boneco sardaniano, conhecido como Bronzette, sendo um stand que é operado remotamente e bastante arriscado, pois o Devil deve ser ferido por seus alvos primeiro para que ele ative a sua habilidade. Porém, quando este processo está configurado, ele pode ser útil para criar emboscadas para sua vítima e se prova ser bem evasivo em assassinatos, sendo um poder que é alimentado pelo próprio rancor inato do usuário contra a vítima que ele pretende atormentar, e a habilidade aciona automaticamente quando o Devil sofre grandes danos, com o stand podendo possuir algo físico para que o Devil possa operar remotamente, de preferência um boneco que ele mantém consigo para ele usar. Assim como outros stands remotos, Ebony Devil permite que o seu usuário manipule o objeto possuído, no caso o boneco, de uma distância segura e observe através dos seus olhos, além de ser capaz de interagir fisicamente com stands inimigos e ganhar dentes afiados o suficiente para mordê-los. Qualquer arma que o objeto possuído empunhar também se torna parte do stand, pois o boneco conseguiu ferir o Silver Chariot usando uma navalha. Contudo, uma desvantagem do Ebony Devil é que ele fisicamente é fraco em comparação com outros stands inimigos como o Silver Chariot, sendo mais favorável para ataques furtivos e assassinatos do que em uma luta direta. Além disso, qualquer dano que o objeto possuído sofra é refletido diretamente no Devil, o amaldiçoado. Dark Blue Moon é o stand do impostor Capitão Tenille, representando a carta da lua, que simboliza mentiras, traição e medo do desconhecido. É um stand humanoide que se manifesta como um tritão de cor azul, com a cabeça chata e 4 olhos. Sendo assim, é um stand marinho. Isso faz com que as suas habilidades sejam mais efetivas em um ambiente aquático. Suas habilidades físicas são maiores que a média, suas garras são fortes e afiadas o suficiente para destruir uma hélice ainda em funcionamento e cortar um tubarão em 2 com tamanha facilidade. Ele também pode criar redemoinhos poderosos, simplesmente girando as suas mãos ou pés rápidos o suficiente. Seu usuário destacou que seu stand nada mais rápido que qualquer peixe no oceano. Dark Blue Moon tem um alcance alto o suficiente e que foi capaz de atacar o Jotaro sem mesmo o usuário estar de fato dentro da água. E graças ao seu usuário, o falso Capitão Tenille, que possui uma capacidade pulmonar impressionante, dá uma grande vantagem ao Dark Blue Moon, sendo capaz de performar lutas prolongadas embaixo da água. Tenille pode segurar sua respiração por 6 minutos e 12 segundos. Dark Blue Moon é capaz também de criar cracas, mais especificamente Cecílias, quando elas se ligam ao Star Platinum, logo após fazer um contato com a pele do Dark Blue Moon. As cracas drenam a força do seu alvo e também permite que o Dark Blue Moon tenha um leve controle sobre as partes do corpo que foram infectadas pelas cracas, permitindo que arraste seus inimigos de volta para a água se eles tentarem escapar. Além disso, o Dark Blue Moon pode também usar as suas escamas como projéteis, atirando elas contra seus inimigos. Combinando elas com a sua habilidade de criar redemoinhos, ele cria uma poderosa onda de escamas afiadas que danifica alvos que estão presos na água e impedem que estranhos mergulhem e se infiltrem. Yellow Temperance é o stand de Rubber Soul,
representando a carta da temperança, que simboliza a necessidade de equilíbrio, paz e paciência. Sendo o stand amorfo, feito de uma substância amarela com nenhum tipo de feição. E quando materializado, Yellow Temperance pode ser visto por pessoas que não são usuárias de stand, como resultado dele estar diretamente ligado ao corpo do seu usuário, e não possuindo uma personalidade própria. Yellow Temperance tem a habilidade de absorver matéria orgânica através do contato físico, tornando ele um dos poucos stands da obra que pode-se dizer ser fisicamente invencível. Por outro lado, Yellow Temperance é limitado pelas vulnerabilidades humanas do seu próprio usuário, ao ponto de que pode-se dizer que o Rubber Soul é o ponto fraco do seu stand. Assimilando a matéria orgânica, ele a utiliza para crescer, ficando maior e mais forte. Assim, o seu usuário busca constantemente coisas para consumir, mesmo quando está escondido. Quando depositar uma pequena fração do stand em outra pessoa, Yellow Temperance cobre todo o corpo do indivíduo, espalhando-se por todo o local onde foi tocado, até chegar ao ponto de assimilar completamente a vítima e, consequentemente, a matando. Yellow Temperance possui também a capacidade de alterar a aparência física do Rubber Soul, habilidade esta vista podendo mimetizar também outros stands, como ele fez mimetizando o Hierophant Green enquanto o Rubber Soul estava sob o disfarce de Kakyoin. Por conta da sua natureza líquida e meio melecosa, Yellow Temperance tem a capacidade de absorver grandes impactos e ataques físicos, agindo como uma armadura para o Rubber Soul, resistindo a queimaduras e congelamento, também protegendo seu usuário de qualquer dano. No entanto, como disse anteriormente, ele não pode compensar as fragilidades humanas do seu usuário, como a necessidade de oxigênio. Em todos os efeitos, Yellow Temperance é invencível enquanto Rubber Soul ainda estiver vivo para usá-lo. Hanged Man, ou o Enforcado, é um stand de J. Guile, representando a carta do Enforcado, que simboliza perspectivas diferentes, tendo uma aparência humanoide que lembra uma múmia cheia de elementos mecânicos, com metade do seu cérebro exposto. O Enforcado possui a habilidade de atacar seus alvos através de superfícies refletoras, incluindo olhos humanos, se movendo na velocidade da luz, o tornando um stand perigoso e evasivo, sendo quase impossível de se defender dele. Ao invés de atacar a pessoa diretamente, ele irá aparecer em uma superfície refletora e atacar o reflexo daquela pessoa, ser vivo ou outra coisa. A vítima vai então receber os resultados desse ataque vindo aparentemente de algo invisível. Contudo, sua fraqueza é que ele só pode se mover nas superfícies em um padrão linear e é forçado a se mover para outro reflexo caso o local que ele estiver parar de refletir, como um espelho sendo quebrado ou um olho sendo fechado. E ele também é vulnerável enquanto transita entre essas superfícies, e enquanto ele transita rapidamente, um stand que seja rápido o suficiente pode acertá-lo, causando consequentemente danos ao seu usuário. Uma vez que esse segredo é revelado, a previsibilidade do trajeto do Enforcado pode ser facilmente explorada. Além disso, as mãos do Enforcado também podem produzir facas, vindas dos seus pulsos, que ele usa para poder atacar os seus alvos nos reflexos. Essas facas são mais finas que uma lâmina de barbear, sendo facilmente capazes de cortar uma cobra em pedaços. E quando o Polnareff conta como a sua irmã foi morta por J. Guile no mangá, ele diz que ele apareceu coberto por algum tipo de campo protetor, que o impedia que a água da chuva o atingisse. Essa habilidade nunca foi mencionada novamente, momento clássico do Araki esqueceu, né? Deixando nós leitores sem saber se é uma habilidade do Enforcado ou não. Já no anime, o J. Guile é visto brevemente usando essa habilidade pouco antes do Polnareff e do Rohorse se encontrarem. O Emperor, ou o Imperador, é o stand do Rohorse, representando a carta do Imperador, que simboliza a ordem e o controle. Um stand que se manifesta na forma de um revólver. Pode ser invocado pela mão do Rohorse. Isso permite que ele realize ataques furtivos e em uma competição de velocidade de invocação, Rohorse é capaz de atacar primeiro. E sendo um stand que toma a forma de uma arma, ele pode ser usado como tal pelo seu próprio usuário. Devido à sua natureza bastante direta, o Rohorse deve compensar através da cooperação com outros aliados para assim ganhar vantagem. A habilidade característica do Imperador, e a sua mais perigosa, é a habilidade de controlar livremente a trajetória de suas balas. Afinal, elas também são parte do próprio stand. O Rohorse é capaz de controlar as balas com bastante precisão. Ele foi capaz de desviar da rapieira do Silver Chariot sem muito esforço, podendo fazê-las até mesmo navegar por um cano estreito sem ao menos vê-las. Contudo, uma vez que as balas são parte do Imperador, elas estão sujeitas a um alcance limitado. Embora tenham um alcance melhor que a maioria para um stand de curto alcance, a eficácia do Imperador ainda cai rapidamente conforme as balas atingem os limites desse alcance.
Empress, ou a Imperatriz, é o stand de Nena, representando a carta da Imperatriz, que simboliza a graça e o poder de reprodução. Imperatriz é um stand automático, sendo um parasita que cresce a partir do contato físico com a pele da sua vítima através de uma gota de sangue. Ela começa a se desenvolver lenta e continuamente, desde que se alimente de fontes externas em relação ao seu tamanho, como frutas, insetos ou até mesmo galinhas. E conforme vai crescendo, se transforma de uma grande verruga, com rosto e presas, para uma verruga que cresce de 2 braços, antes de se alimentar o suficiente para assumir a sua forma final, o tornando um stand perigoso e frustrante de se livrar se for plantado em um alvo. No entanto, sua simplicidade e proeza física mediana permitem que até mesmo o Hermit Purple a derrote. Na sua forma final, a Imperatriz toma a forma de uma miniatura de uma mulher, com um físico musculoso, cabeça redonda e careca e seios grandes. Controlada por Nena, a Imperatriz é um stand que tem a personalidade bastante desrespeitosa e sádica, que constantemente tentava matar o Joseph, pois ela se alojou nele, agindo de forma arrogante e que acreditava que o Joseph não poderia fazer nada para prevenir que ela matasse ele. Pela Imperatriz ser uma mistura da carne da sua vítima e um stand, recebe as propriedades de ambos. Assim, ela pode ser ouvida por pessoas comuns, mas apenas um stand pode prejudicá-la. Joseph especulou que a Imperatriz é um stand que eventualmente poderia ser capaz de assimilar outra pessoa e usá-la como disfarce para o seu usuário. Essa daí foi chatinha quando o Joseph enfrentou ela, viu? Meu Deus. Wheel of Fortune, ou Roda da Fortuna, é o stand do ZZ, representando a carta da Fortuna, ou da Roda da Fortuna, que simboliza a mudança e imprevisibilidade. A Roda da Fortuna se manifesta na forma de um carro, tendo seu design baseado em carros das décadas de 60 e 70, se assemelhando a um Hudson Hornet 1952. Embora ele inicialmente pareça ser apenas um carro anormalmente poderoso, o Wheel of Fortune é verdadeiramente um stand poderoso e versátil, capaz de se transformar e se adaptar conforme o usuário achar adequado para derrotar os seus inimigos. A sua habilidade principal melhora drasticamente a aparência e as capacidades de um veículo comum, permitindo que até mesmo um carro dilapidado comum se transforme em um carro mais potente com tração nas suas 4 rodas. O carro também é capaz de se consertar, distorcer o seu casco para se espremer dentro de uma fenda, por exemplo, ou orientar as suas rodas horizontalmente para passar entre as paredes, criar pontas nas suas rodas para escalar um penhasco e até mesmo separar a sua fiação interna para criar faíscas perigosas. Sua transformação é desativada quando ZZ está com medo e perde a sua confiança. Em adição à sua habilidade de transformação, Wheel of Fortune pode disparar sua própria gasolina em seus oponentes como um tiro de dispersão de alta pressão. A gasolina é atirada com força suficiente para causar dano a um corpo humano, mas o seu propósito primário é deixar os seus alvos altamente inflamáveis, assim permitindo que ZZ use Sayday com as faíscas que ele produz pelos cabos do seu stand. Além de ZZ ser capaz de se comunicar com outras pessoas através dos rádios de outros carros próximos. Justice, ou a Justiça, é o stand da velha Enya, representando a carta da Justiça, simbolizando consequências e a necessidade de reconhecê-las. Mas no caso da Enya, carrega um simbolismo distorcido. O stand personifica sua obsessão com vingança contra o mundo e particularmente aqueles que menosprezam tanto ela quanto seu filho, que é o J-Guile. Justiça primeiramente assume a aparência de uma massiva nuvem de névoa, sendo grande o suficiente para envolver um pequeno cemitério. Quando materializado, ele se manifesta como um fantasma esquelético vestindo uma grande coroa decorada com arcos de joias e uma ponta no seu topo, com as nuvens de névoa girando em torno da sua cabeça e suas mãos como um manto. A caveira da Justiça carece de alguns dentes. No anime, ele possui 2 mãos direitas, semelhante à sua usuária Enya e o seu filho. É um stand terrivelmente poderoso por conta da sua natureza e poder, sendo um dos stands mais poderosos da série, devido à sua quase invulnerabilidade como stand névoa e a capacidade de controlar o corpo de qualquer pessoa através de uma ferida aberta. Quando alguém é ferido em qualquer parte do corpo, o sangue que flui da vítima vai ser absorvido pela névoa e Justiça então consegue criar um buraco perfeitamente limpo e redondo que pode perfurar uma parte do corpo suficientemente fina, como o pulso ou a língua. Justiça então envia uma corda de névoa para o buraco como se fosse um fio amarrado em uma marionete e assume o controle da parte do corpo associada. Enya pode então fazer com que as partes controladas se movam como ela desejar. O poder do Justiça sobre os corpos que ele controla é tão poderoso que ele pode controlar dúzias de corpos e manipulá-los com precisão, resultando em um bando de marionetes sob seu controle.
Justiça também pode manifestar ilusões de forma incrivelmente realistas e bastante detalhadas, em qualquer lugar dentro do seu alcance. Enya foi capaz de gerar uma ilusão de uma cidade inteira através de um cemitério, com a impressão de prédios realmente sólidos que apenas se dissipam quando ela foi derrotada. Ela quase conseguiu matar o Joseph se disfarçando de uma cerca de metal sobre seu carro para que ele pudesse pular nela. Além disso, ela pode disfarçar os esqueletos que ela controla em seres humanos vivos que podem conversar uns com os outros, mas apesar de serem meros esqueletos, os bonecos aparecem como humanos normais, embora alguns com feições deformadas e buracos por todo o corpo. Lovers, ou Os Amantes, é o stage de Steely-Dan, personagem detestável por sinal, que representa a carta dos amantes, que simboliza a formação de um laço entre pessoas. Amantes é o stage humanoide microscópico com alguns aspectos de inseto, possuindo uma personalidade bastante bruta e juvenil, obedecendo o seu usuário Steely-Dan. Como dito pelo próprio Steely-Dan, Amantes é um stage fraco, incapaz de levantar até mesmo um único fio de cabelo, por conta do seu tamanho microscópico. Amantes é por si só bastante vulnerável. Contudo, sua habilidade de se infiltrar no cérebro de outros seres, mais precisamente no tronco cerebral, o torna um stage formidável, sendo muito difícil de se alcançar, e com um alcance de centenas de quilômetros, tornando assim a fuga impossível. Dentro do tronco cerebral, ele pode manipular os receptores de dor. Quando o Steely-Dan sente qualquer estímulo físico, seja dor vinda de um soco ou até mesmo a sensação de ter seus dedos estralados, o Amantes dentro do cérebro devolverá a dor 10 vezes mais à sua vítima. Ele pode inclusive causar dor fantasma em membros ausentes. Amantes também pode pegar as células cerebrais da sua vítima para criar réplicas. Caso uma réplica seja destruída, ela se divide em duas novas e assim vai indo. Embora não seja inerente dele, Amantes pode utilizar aquelas minhocas de carne do Dio para matar as suas vítimas sem ser detectado, graças ao seu tamanho, podendo levar um broto dessa minhoca de carne ao cérebro da vítima e alimentá-la com células, para fazê-la crescer e amadurecer o suficiente para destruir o cérebro do seu alvo. The Sun, ou o Sol, é o stand de Arabia Fats, representando a carta do Sol, que simboliza a abundância, felicidade e a diversão. O Sol se manifesta na forma de um Sol, assim como o nome sugere. Na verdade, é um Sol em escala bem menor. Por mais simples que pareça, o Sol é um stand poderoso, com um grande alcance de ação. Contudo, ele não faz nada para proteger o seu usuário, que deve estar próximo para manter o seu stand ativo, mas deve se esconder dele para não receber ataque nenhum. E assim como o Sol comum, o Sol Stand também tem a capacidade de emitir calor em níveis letais, em uma grande área. O Sol não apenas brilha o suficiente para dar a impressão de estar no meio de um dia claro, por mais que o horário mostre que esteja à noite, mas ele também aumenta as temperaturas ao seu redor em até 80 graus Celsius. Além disso, pode manter esse nível de poder por um longo período, já que Arabia Fats estava disposto a perseguir os Crusaders e deixá-los morrer com o calor do seu stand. Por outro lado, Arabia Fats também deve ter cautela para não ser afetado pelo seu próprio stand. Em adição à sua radiação de calor, o Sol também é capaz de disparar raios de energia de sua fotosfera, que podem infligir danos significativos. Quando se sente ameaçado, ele vai disparar seus raios em todas as direções, eles podendo atravessar a carne, mas a espada do Silver Chariot foi capaz de defleti-los. Death 13 é o stand de Manish Boy, representando a carta da morte, que simboliza a autoconsciência e a transformação. Death 13 se manifesta como uma figura humanoide com um vasto manto, semelhante à figura de um ceifador, armado com uma grande foice. Sua face tem o design da máscara de carnaval veneciano, com sua expressão nunca mudando, sendo uma extensão da mente do próprio Manish Boy. Death 13 tem a personalidade vulgar e sádica, deleitando no sofrimento daqueles que caem no seu mundo dos sonhos, adorando insultá-los e brincar com eles antes de matá-los com sua foice. Death 13 é único porque pode apenas existir dentro do mundo dos sonhos, ou seja, requer que a sua vítima esteja dormindo. Ele é extremamente perigoso por conta dele poder pegar as suas vítimas de surpresa. Os Crusaders só sobreviveram ao seu encontro por acaso. O fato de que seu usuário ser um bebê indefeso compensa também. Ninguém jamais desconfiaria de um bebê, não é mesmo? A sua habilidade principal é o de controle do mundo dos sonhos, que funciona em duas partes. Quando qualquer coisa viva, seja humana, animal, cai no sono próximo ao Manish Boy,
elas são levadas ao mundo dos sonhos, que se parece com um grande parque de diversões, com hora gigante, montanha-russa e por aí vai. Death 13 tem completo controle sobre este mundo. Ele é capaz de criar máquinas da morte a partir de itens mecânicos, invocar objetos do nada, manipular elementos, moldando tudo como bem entender. No entanto, a propriedade mais temível deste mundo é que seus usuários não podem convocar os seus stands, uma vez que estejam dentro do mundo dos sonhos, ou seja, estão indefesos. Death 13 explica que, por causa dos stands serem feitos de energia espiritual, durante o sono seus espíritos estão de guarda baixa e não podem se defender. Contudo, alguém que caia no sono ou inconsciente com o seu stand ativo de antemão, ele será capaz de invocá-lo no mundo dos sonhos. Ninguém que entre pode acordar voluntariamente do mundo dos sonhos, mas eles podem ser normalmente acordados por outra pessoa, e assim salvos temporariamente. Mas quando acordam, as vítimas que sobreviveram não serão capazes de se lembrar de nada do sonho, mas sentirão o pavor que sentiram, dando a impressão de que tiveram um pesadelo. No entanto, alguém que consegue trazer o seu stand para o mundo dos sonhos vai ser capaz de se lembrar do sonho. Death 13 é livre para atormentar e matar qualquer um dentro do sonho com sua força. Qualquer injúria que a pessoa recebe no sonho é transferida para o mundo real, inclusive as fatais. Inversamente, ele pode curar feridas caso seja coagido, a cura então sendo transmitida também para o mundo real. Se Death 13 se ver forçado a lutar contra um stand, ele ainda vai permanecer sendo perigoso, por conta do seu domínio sobre o mundo dos sonhos. Mas ele também é muito frágil e fraco, contando apenas com golpes que requerem a sua foice para ferir. Assim, foi facilmente derrotado pelo Gate of Front Creek. Judgment ou Julgamento é o stand de Camille, o stand que representa a carta do julgamento, que simboliza a autorreflexão e o renascimento. A natureza do stand é também consistente com o simbolismo da carta, porém ao reverso. Ele lança dúvidas e engana as pessoas para que tomem decisões erradas. O julgamento assume a aparência de um grande robô humanoide mecânico, sendo um stand bastante poderoso, tendo força e velocidade acima da média. Ele foi capaz de colidir com o Silver Chariot e conseguiu sair sem nenhum arranhão. Seu grande corpo metálico é particularmente difícil de danificar, contudo, ele cede contra stands com força bruta, como o Mago Vermelho. Apesar de sua proeza física, não se envolve muito em combate direto. Em vez disso, ele engana seus alvos e os mata por meio da sua habilidade primária, a de conceder desejos àqueles que pedem. Ele se introduz inicialmente como um gênio que concede desejos e convence a pessoa a fazer 3 pedidos. Assim, ele cria construções de barro de tudo que a pessoa que está desejando quer. Essas construções são quase perfeitas, comparado ao original, como moedas de ouro falsas. Ele brinca com o coração de uma pessoa e o prejudica diretamente, atacando quando elas se encontram incapazes de revidar. Foi o caso com o Polnareff, quando ele desejou que a sua irmã voltasse à vida. No entanto, o clone da Sherry tentou devorá-lo e ele não conseguiu ter forças para ferir aquela figura que tinha o mesmo rosto da sua irmã. O julgamento usa esse mesmo truque emocional com o clone do Avidon, explorando a culpa que o Polnareff sentia, como se ele estivesse sendo punido. Essas bonecas humanas de barro podem copiar a aparência, a voz e as memórias da pessoa real da qual está representando, de forma quase perfeita, tendo na verdade uma aparência monstruosa. Cara, parando pra pensar, Camille, o nome do cara é Camille, ele tem uma breve aparição, ele tem um cameo em Jojo, faz todo sentido. High Priestess, ou a Sacerdotisa, é o stand de Midler, que representa a carta da Sacerdotisa, que simboliza a intuição e o conhecimento arcano. Ela é um stand bastante pequeno, podendo caber dentro da boca de um homem adulto. Ela se manifesta como uma cabeça com braços atrelados a uma bola de pelo, sendo controlada remotamente pela sua usuária. A Sacerdotisa é uma oponente formidável, fisicamente falando. Seu pequeno tamanho e agilidade dificultam acertá-la, e as suas garras são muito perigosas, podendo cortar até mesmo a mão de metal do Joseph. Isso, combinado com a sua habilidade que multiplica suas opções, a torna uma oponente temível. Por ser um stand de longo alcance, Midler pode ficar longe do perigo enquanto ela comanda a Sacerdotisa. Por outro lado, isso também significa que Midler pode ser derrotada ao se derrotar a Sacerdotisa. Sua stand também possui dentes muito duros, mais duros que diamantes, tornando-os quase inquebráveis. Ela pode usá-los para morder com força ou esmagar o oponente, mastigando-os. Ela possui a habilidade de se transformar e assimilar a si mesma em qualquer matéria inorgânica, seja ela metal, plástico ou vidro,
podendo replicar até mesmo estruturas complexas, transformando em um arpão, por exemplo. Por causa disso, ela pode desaparecer em uma parede e reaparecer em outro lugar para atacar. Seu tamanho pequeno, por padrão, esconde a capacidade dela de se tornar gigantesca se puder assimilar uma grande quantidade de material, como por exemplo uma pedra no fundo do mar, como ela fez quando ela lutou contra os Crusaders. E por fim, mas não menos importante, temos o icônico The World, ou o mundo, ou melhor ainda, é o stand do vampirão Diobrando, com o Zawarido representando a carta do mundo, a última carta das arcanas maiores, que simboliza a conquista e uma pausa na vida antes do começo de um novo ciclo. Um stand humanoide musculoso onde suas feições lembram um pouco a aparência do Dio, e todo amarelão, sendo um stand de curto alcance excepcionalmente poderoso, assim como o Star Platinum, mas com um alcance de manifestação efetivo de aproximadamente 10 metros. Apesar de exigir uma curta distância para infligir danos, seu poder físico avassalador o torna um dos stands mais perigosos da série. Zawarido possui uma força fenomenal, sentidos, precisão e é incrivelmente rápido. Dio diz que o mundo é ainda mais forte e mais rápido que o próprio Star Platinum. Contudo, é incerto se isso é um aspecto da natureza vampiresca que o Dio possui ou simplesmente ele tem uma grande experiência com o seu stand, sendo a sua principal ofensiva a caracterizada chuva de socos em alta velocidade e uns chutes ocasionalmente. E a habilidade assinatura do mundo é a habilidade de parar o tempo, permitindo apenas que ele, Dio e qualquer um com o mesmo poder, como o Jotaro e o Star Platinum, agirem enquanto o tempo estiver parado. Esses indivíduos, contudo, só podem agir dentro do tempo parado pela duração em que eles são capazes de pará-lo, mas parecem ser capazes de perceber todo o tempo congelado, mesmo que eles próprios não tenham o parado. O Star Platinum, por exemplo, não precisa agir imediatamente durante o tempo congelado, e pode iniciar a duração da sua parada de tempo mais tarde, enquanto que o tempo continua parado pela habilidade do mundo. E a parada de tempo do Star Platinum pode exceder a duração da parada inicial, impedindo que o usuário original da habilidade, no caso o Dio, de agir pela duração restante de sua parada de tempo. Confuso, espero ter conseguido explicar aqui. Durante o tempo congelado, Dio pode se mover livremente junto com qualquer objeto que ele toque e que ele deseje mover, o permitindo acertar inimigos indefesos e brincar com as suas vítimas. Toda a força aplicada pelo Dio durante o tempo parado continuará a existir mesmo depois da habilidade ser desativada. Isso é visto quando os objetos que o Dio joga podem momentaneamente se mover no tempo parado antes de desacelerarem e congelarem no tempo também, dando pouca chance de seus oponentes escaparem de seus golpes e se defenderem depois que a habilidade termina. Outra capacidade única do tempo parado é que a gravidade não se aplica, então Dio e outros que possuem a mesma habilidade podem levitar enquanto o tempo estiver parado. Não apenas a gravidade, mas outras forças naturais também não se aplicam. Embora o tempo não progride ativamente, o Dio quantifica a duração da habilidade do seu stand usando segundos. Inicialmente a habilidade do mundo funcionava por apenas 5 segundos. Contudo, graças à imortalidade do Dio, a duração da habilidade foi aumentando enquanto o Dio se acostumava mais e mais com seu stand e a cicatriz em volta do pescoço dele se curava, chegando a ele parar o tempo por máximos 9 segundos. Contudo, se ele não tivesse morrido, o período que o Dio poderia usar a habilidade iria continuar a crescer conforme ele usasse e treinasse a habilidade, sendo incapaz de saber até quantos segundos ou até quantas horas poderia durar a habilidade de parar o tempo. Fato interessante é que no jogo Eyes of Heaven, olha aí o jogo de novo, o Zawarido possui uma forma evoluída chamada de The World Over Heaven, que é o stand de um Dio de um universo paralelo que conseguiu ascender ao céu depois de derrotar a família Joestar e ter seu plano concluído. Ele continua tendo a habilidade de parar o tempo e ganha agora uma nova habilidade, a de reescrever a realidade. Olha que apelação, tanto o Jotaro quanto o Dio agora também podem fazer isso. Bom, chega de falar de stand por agora. Fiquem ligados, galera, que mais pra frente vou lançar um vídeo com os restos dos stands da parte 3 e eventualmente vou lançar vídeos falando dos stands de todas as outras partes. Então, fiquem ligadinhos. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, abraços, se cuidem e até a próxima.